igreja mista, não é só uma igreja de judeus, é uma igreja de gregos também. E gregos com seus pensamentos muito confusos a respeito da santidade, ou melhor dizendo, da dignidade de Deus. Crendo eles que um ser divino não pode se fazer carne. E por não se fazer carne, por quê? Porque eles entendiam que a carne era má e o espírito era bom. Se Deus é espírito, ele não pode de forma alguma se materializar e se tornar verdadeiramente homem. E João ele vai provar que Jesus é homem, e que Jesus é Deus, e que Jesus é espírito, mas um espírito que se fez carne, Deus Todo-Poderoso se fazendo carne. E a partir desse momento ele começa a mostrar exatamente o chamado de Deus para a vida daqueles que vão começar a seguir o Cristo. Os primeiros discípulos de Jesus vão ser apontados aqui. E aqui João ele abre uma cortina para nós entendermos como Deus chamou Pedro, como Deus chamou André, como chamou Tiago e João. Porque depois de uma festa maravilhosa e Deus faz uma grande obra, Pedro agora percebe com quem ele se encontra. Porque a história de Pedro começa aqui, a história de João começa aqui, a história de Filipe e de André também começa aqui, a história de Natanael começa aqui. São esses primeiros 5 discípulos. E que Jesus estava na Jordânia, ele ia partir para a Galileia para começar a sua primeira manifestação de milagre. Antes que a gente aconteça isso, a Bíblia declara que João e André, eles eram discípulos de João Batista. E esses 2 homens, eles seguiam João Batista para tudo quanto era canto. Enquanto João estava batizando no Rio Jordão, André e João estavam perto deles e ouviam o sermão dele, ouviam as coisas que ele havia dizer. Ele apontava e dizia claramente: vai vir um que é primeiro do que eu, que é a primazia e que é antes de mim. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo do fogo. E João e todos os discípulos de João Batista estavam ali ouvindo e esperando que o Messias aparecesse. Era tudo que eles queriam. Uma hora o meu mestre vai apontar o Messias. E quando ele apontar, as coisas vão mudar. E então Jesus ele entra diante de João e ele vai ser batizado por João. E João ele apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem todos os profetas, Moisés falou, e toda a lei fala a respeito dele. Esse é o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que João ele tem um testemunho tão forte que, apesar de ele ter visto Cristo, Deus disse: eu vou te dar um sinal para ratificar, para te ter certeza de que aquele que tu estás apontando realmente é o Messias. E a Bíblia declara que quando Jesus ele é batizado, o único que vê o Espírito Santo descendo sobre ele, pousando sobre ele, é João Batista. E quando ele vê esse sinal, ele diz: verdadeiramente eu tenho testificado que o Espírito desceu sobre ele. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus ele é batizado e ele vai ao deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites sendo lembrado, então ele retorna. Quando ele retorna, passa por João, e então João ele começa a declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos que andavam com João ao ouvirem isso, que era. No dia seguinte, João ele aponta novamente e diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas ele não diz mais que tira o pecado do mundo. Porque na noite anterior, quando ele apontou, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, André e todos os outros discípulos tiveram tempo. O que será que ele vai dizer? Será que esse é o Messias? Eu não entendi. Então eles começam a conversar durante todo aquele dia com João Batista a respeito daquele homem que apareceu do nada e ele apontou para Jesus dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, então Jesus passa mais uma vez, e quando ele passa mais uma vez, João aponta: eis o Cordeiro de Deus. A Bíblia declara que aqueles que ouviram João Batista apontar no dia do fogo eram os mesmos que também. A partir de então, João e André partem e começam a seguir Jesus. Eles deixam de lado João Batista e passam a seguir Jesus. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como eu já falei na luta anterior, os discípulos não são homens formados. Os discípulos de Cristo, nenhum era maior de 20 anos de idade. O único que era maior de 20 anos de idade era Pedro. E Pedro é um dos discípulos de João Batista, mas um discípulo um pouco distante. Não ficava muito perto. Mas João era novinho, tinha por volta dos seus 14 anos, André, por aí nessa mesma faixa.
todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, todos os 12, à exceção de Pedro, tinham todos menos de 20 anos de idade. E a gente sabe disso porque Jesus é o único que paga o imposto do templo para ele e para Pedro. Ninguém mais paga. Por que não paga? Porque só quem pagava era homem acima de 20 anos de idade. Então, quando a gente vê os filmes, a gente tem a impressão de que todos os homens eram barbudos e todos os homens eram homens bem formados. Não, só Pedro, que provavelmente ele já era casado. O resto, tudo era muito jovem e adolescente. Esses dois homens, eles partem a seguir. Sendo adolescente, eles têm medo. Sendo adolescente, eles não querem se identificar. Então, eles vão seguindo Jesus bem de longe, assim, vai se aproximando de Jesus. Quando Jesus percebe que eles estão seguindo, ele diz: o que vocês estão buscando? Quero lembrar para vocês, ninguém sabe nada da vida de Jesus. Não sabe nada daquilo que aconteceu no deserto durante os 40 dias, a luta que ele teve com Satanás e venceu. Nada sabe. Jesus não tem feito nenhum milagre, nada. Tudo que Jesus tem é apenas uma palavra no testemunho de João Batista, dizendo: esse é o poder de Deus. E é só isso que ele sabe. E ele sabe porque a esperança deles era ter o Messias no meio do lado. Ter o Messias sendo seguido. Ter o Messias era a expressão máxima da fé de um povo chamado por Deus. Temos que saber quem é o Messias. E João apontou o Messias. E se ele apontou o Messias e sabe quem é o Messias, que ele é o Redentor, não tem mais como a gente seguir qualquer outro homem, a não ser o próprio Jesus. E aqui é maravilhoso para nós sabermos, porque João Batista, ele aponta. Ele diz: o que vocês estão fazendo? Estão ficando aqui? Vão embora. Não, fique aqui, vocês têm que... O João Batista, ele está livre, porque a missão dele era apontar o Messias para que o ministério dele se virasse, para acabasse. Ele continuava apontando para que todo mundo que um dia foi discípulo dele, ele só estava preparando o povo para o Senhor. E ele preparou 2 homens, ou melhor, 2 adolescentes, para seguir Jesus. Ele ensinou e disse: exatamente Jesus é aquele que haveria de vir e que estava prometido, que Moisés falou, que todos os profetas falaram, e eu também tenho falado. É ele. No dia seguinte, quando João Batista ele dá de novo essa palavra, ele dá um testemunho: esse Jesus. E de não olhe para baixo. E aqui começa a nossa história, a nossa vida. Vocês sabem quem é o Messias? Será que a gente está seguindo homens ou pela verdadeira missão do Messias? Porque aqueles homens, eles viram, largaram e partiram. E quando eles partiram, eles são tímidos, eles foram se aproximando para não serem rejeitados, são adolescentes. E então eles chegam perto de Messias e Jesus vira para eles: o que vocês estão buscando? Senhor, onde é que tu moras? Onde tu estás habitando? Qual é o lugar onde tu estás morando? E o Senhor diz para eles: vem e vê. A primeira coisa que Deus vai falar no nosso coração, quando Ele realmente, a gente tem a intenção de buscar e conhecer o Cristo, é dizer: você precisa vir até a mim e ver com os teus próprios olhos que eu sou o que sou. Amados, isso é uma coisa notória no Evangelho de João. Essa palavra vem e vê é um teste de fidelidade para todo aquele que não experimentar uma fé fraca e rasa, mas experimentar na sua prática o que é realmente, quem é realmente esse Cristo que nós estamos servindo, para que a nossa raiz não seja colocada, melhor dizendo, uma semente não seja colocada entre os pedregais, em que rapidamente cresce e rapidamente morre, porque não tem terra profunda para suas raízes penetrarem e absorver água, vindo e se levantando o calor do sol, mata aquela planta. Não cresce. O que Deus pede é que a gente venha e prove do próprio Senhor quem Ele é, e não fica somente com o discurso de quem está apontando para Cristo. Eles resolveram, de tudo aquilo que eles ouviram de João Batista, eles disseram: eu vou atrás desse homem. E quando Jesus olhou para eles e disse: vocês querem ser o meu discípulo? Era isso que eles estavam perguntando: a gente quer ser teus discípulos. Não da apóstolo, porque Jesus não tinha apóstolo. Ele disse: eu só quero ser teu discípulo, eu quero aprender, porque tu és o Messias. E Jesus disse:
vem e vem. Para que nós possamos caminhar no discipulado com Deus, é necessário que a gente venha aqui bem provar o Senhor. Se a gente não provar o Senhor, se a gente não partir e ir até onde Deus está, nós nunca saberemos o que é ser realmente discipulado por Cristo. E a Bíblia declara que eles ficaram aquele dia com o Senhor. Era a 10ª hora, porque João ele vai marcar horas. Se você começar a olhar o Evangelho de João, ele vai marcar não somente dias, ele vai marcar pontualmente a hora. Essa é a última hora, essa é a hora 13, essa é a hora 14, essa é a hora 10. Ele vai apontar horas no seu Evangelho. E por que ele vai apontar horas? Porque é um Evangelho pessoal. Você sabe exatamente o dia que Deus salvou. Tu sabes exatamente o dia que Deus entrou e mudou a tua história para que tu pensaste, vou viver a minha vida para Deus o resto da vida. Você pode ter nascido no mesmo Evangelho, você pode começar a crescer, mas em algum momento da tua vida tu remates do passo de César. É com Cristo que eu vou andar para o resto da minha vida. Tu não pode saber o dia da tua conversão, mas tu sabe no teu coração, aquele dia é o dia que eu vou viver para Deus, e eu não vou mais viver para qualquer outra coisa, nem para mim mesmo, mas somente para o Senhor. Nesse dia você sabe, e João é um desses discípulos, e ele não diz o seu nome, ele só diz quem é o seu autor que está do seu lado que fez a mesma coisa. Passaram o dia do Senhor, eles provaram do Senhor naquele dia, então eles entenderam por si próprios que realmente Jesus é o Messias. E agora o que eu faço com o conhecimento de que realmente eu sei que Jesus é o Messias? O que eu faço da minha vida quando eu reconheço que o Senhor é quem me salvou e está guiando a minha vida? O que é que eu faço com esse dom? Porque João Batista ensinou que no dia que ele disse, ele apontaria. Para que todas as outras pessoas seguissem, porque ele mesmo esperava esse Messias. E João ensinou muito bem, João e André. E ao ensinar, ele apontou, e eles apontaram, e eles foram até Jesus, aprenderam de Jesus. E vou ficar naquele dia do Senhor. E diz a Escritura, versos de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Se existe uma coisa na vida cristã é que Deus não salva uma pessoa para deixar a sua família toda perecer. Se Deus salvou você, Ele quer salvar. Se Ele salvou a tua vida, Ele quer toda a tua casa. É isso que Paulo diz claramente para o carcereiro: não te faz mal, não te mate, porque todos nós estamos aqui. O que eu devo fazer, Senhores, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo em tudo. Esse é o padrão da igreja. Lembra-me de um tempo em que a gente jogava muito, era jovem, 22 anos de idade, a gente se converteu, um grupo muito grande de jovens se converteu no mesmo bairro. O bairro que eu estava praticamente essa cidade também, umas 3 vezes dessa cidade. E o conjunto que eu morava, eu acho que era mais do que essa cidade inteirinha de Rio Grande. E só que, quando a gente se converteu, foi uma obra muito graciosa da parte de Deus, era muito jovem. E vocês sabem que jovem não tem limite, então a gente orava de manhã, orava de madrugada, ia para qualquer lugar, não tinha medo de coisa alguma, se metia no meio de traficantes para pregar o evangelho, não tinha problema. No meio de guerra, de gangue, a gente estava evangelizando, mas a gente não tinha problema com isso, a gente estava com a cabeça louca, não se importava. Porque a gente sabia que aquilo que a gente estava fazendo era errado e levava a gente para o inferno. Era muito pior a vida deles sem Deus, sem ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho, do que a nossa vida com Cristo. Graças a Deus, não é minha educação. Mas, nesse tempo, eu lembro que um dos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, eu acho que em Roraima, na região norte do Brasil, não lembro muito bem. De qualquer forma, ele foi o primeiro da casa dele. Ele era um adolescente, tinha uns 14 anos de idade. Deus salvou a vida desse rapaz porque ele tinha uma vida promíscua. Ele tinha acabado de engravidar uma menina e acabado de ter o filho. Ele estava separado dessa menina. Ele não queria mais saber de nada. E Deus o salvou nesse meio.
Nesse mesmo tempo que ele salvou, ele mudou a vida dele radicalmente, porque ela caminhava para jogos de bola, para essas coisas e tal, e ele parou com tudo, parou com tudo de uma maneira assim radical. E a gente continuou orando em um dia, amados. A gente fez um período de oração de manhã, 6 horas da manhã, a gente estava orando. Bando de jovens. E esse menino fez uma oração que até hoje eu lembro. Ele orava assim: Senhor, minha família, Senhor. Família toda de bêbados. Tudo em droga. Só ele salva. Nessa oração ele desesperou. Assim que chorava tanto, dizendo: Senhor, só eu, Senhor, salva minha família, Senhor. Irmão, naquela oração, não demorou um ano, todos foram resgatados. Todos. Não teve nenhum que ficou. Abraão foi a oração, foi a oração, Deus faz tudo com a oração, amado. Ele não faz nada nessa terra se a gente não orar. Ele determina que as coisas aconteçam por meio da oração, não é por outra via, não. Deus não vai pregar a sua palavra por si só. Ele exige que eu pregue e você pregue. Ele exige que nós oremos para que aquilo que ele decretou se cumpra em nós. Acho que por que Daniel orou as suas 70 semanas? As 70 semanas de Daniel, tudo bem, por oração, porque ele via que o tempo estava chegando no cativeiro e o povo estava no meio, o povo estava lá estabelecido e não tinha possibilidade nenhuma do povo ser liberto do cativeiro de Israel. Mas ele lê escreveu que chegou o tempo. 70 anos se passaram, o que a gente está fazendo aqui? Então ele ora, jejum, aflige sua alma. Versículo traz a palavra. Naquele ano, Senhor, liberta, levanta o coração assim para libertar o povo. Por que ele faz isso? Por causa da oração, a oração anda com a palavra de Deus, amados. E eu menciono esse testemunho para que a gente entenda que a vida da igreja, ela caminha nesse vertente, nessa oração. Se Deus salvar uma vida, eu acho que Ele vai querer que qualquer da tua casa pereça. Ele quer somente você no céu. Ele quer você em toda a tua casa, toda a tua família. Você é o palavra de Deus, você é a testemunha de Deus. Não há outra possibilidade. Quem conhece mais você do que a tua família? O mundo não te conhece, mas a tua família te conhece. Ela sabe se quando você conta ela não vem, ela sabe, amado. Ela pode ficar indignada, ela pode ficar contorcida de raiva, mas é impossível ela dizer: esse homem não foi transformado por Deus. Ela pode até ignorar a vontade de Deus, mas ela sabe que é alguma coisa muito poderosa para o teu lado. E é isso que ele vai. Ele vai até o seu irmão. Diz: meu irmão, achamos o Messias que a gente esperava. Achamos o Messias. A Bíblia declara que Pedro vai. Vem comigo. Vem comigo, Senhor. E a Bíblia diz que ele o levou até Jesus. Quem levou até Jesus? O irmão de Deus. O irmão do irmão de sangue. Vem, vou te apresentar o Cristo. Vou te apresentar o Messias. Eu creio que ele é o Messias. Achamos, né? Achamos. Nós o encontramos. Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Ele é aquele que se fez o verbo, se fez carne. Ele está no nosso meio. Ele está aqui. Vem, meu irmão, tem que conhecer ele. A Bíblia declara que Pedro ouve o seu irmão e vai. Ele o leva para a presença de Jesus e ele não sabe o que vai esperar dele. E o texto diz no verso 42: olhando Jesus para ele, disse: tu és irmão, filho de João, ou seja, teu pai é irmão. Ou João, dependendo da tradução do texto. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando uma pessoa é alcançada por Cristo, ela sabe o que Deus fez no seu interior. E ela sabe que aquilo que Deus fez no seu interior, Ele é capaz de fazer no interior de qualquer outra pessoa. Porque só você sabe quanto você é difícil. Você sabe. Eu sei quanto é difícil.
E se Deus foi capaz de transformar o meu coração, Ele é capaz de transformar qualquer coração nessa face. Tudo que eu preciso fazer é pegar uma pessoa e levar ela para Cristo, colocar ela na frente de Deus e poder que o próprio Deus mostre para ela quem ela deve ser, que ela não sabe que ela é. E a Bíblia declara que mesmo então se apresenta diante de Jesus, e Jesus olha para ele firmemente e diz assim: meu irmão, eu sei que tu és Simão, filho de João. Até ele não tem nada de novo. Mas eu te digo, tu serás chamado Cefas. O que quer dizer Pedro? Pedro significa pedra. O que Deus estava querendo falar para ele, ou seja, o que Cristo estava dizendo para ele, presta sua atenção, eu vou fazer de você uma verdadeira fortaleza. Não um homem dúbio, não um homem entre dois pensamentos. Pedro é um discípulo de João, mas ele não está com João. Vai de vez em quando lá para a escola. Vai de vez em quando ele ouve a pregação de João Batista. Vai lá de vez em quando ouve a pregação. E volta de novo para o seu trabalho, faz seus afazeres, ele volta de novo aqui. Nunca está firme. Nunca anda com Deus. Nunca caminha com o Senhor. Ele espera o Messias, mas que alguma coisa aconteça. Mas a vida dele realmente é dúbia. Nunca é firme. Você conhece pessoas que são assim? Uma hora estão na igreja, outra hora não estão. Uma hora estão caminhando com Deus, outra hora não estão. Nunca está firme. Pedro, da mesma maneira. Eles têm uma esperança, mas a esperança é tão rasa e tão fria, mas que eles querem. Senhor, tem que haver uma mudança na minha vida. E quando Pedro se apresenta, Deus mostra para ele exatamente quem ele vai ser. Porque você não sabe quem você é até que Cristo mude a sua vida. E Deus deu uma palavra muito clara para Pedro. Que antes era chamado Simão, tu serás chamado Sérgio. Vai ser uma fortaleza no meio da minha igreja. Tu serás, ainda mais. Mas tu serás. Porque João está mostrando é o poder que Cristo tem de ver o futuro. Daquela profecia do profeta verdadeiro, de que aquilo que ele é o único capaz de mudar a natureza humana, de um homem volúvel, de um homem fugaz, de um homem entre dois pensamentos, em tornar esse homem uma rocha. E se alguém apontasse para você num tempo atrás, dissesse: tu serás uma rocha. Você deve estar te enganando. Não sou eu. E o Cristo ele aponta e diz: tu serás uma fortaleza na minha igreja. E Pedro, ele recebe aquela palavra. Ele não entende, mas ele recebe. E diz o texto que avança. Aqui começa a história de Pedro com apenas uma palavra profética a respeito da mudança da sua natureza, algo que só Deus pode fazer no nosso meio. Segue a história que no dia seguinte, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue. Aqui começam as histórias que Deus traz sobre as vidas daqueles que vão sendo chamados para seguir e servir. Alguns caminham na curiosidade para: Senhor, deixa eu ser teu discípulo. E o Senhor disse: vem e vem. Prova primeiro para saber se realmente tu é capaz de seguir. Quando eles provam, ele disse: é isso que eu quero mesmo, vou chamar minha família para te seguir. Para outros, Cristo ele vai passar perto e vai só te dizer assim: segue-me. E a pessoa ela vai largar tudo, porque tudo que ela queria ouvir era uma palavra de Deus a respeito da sua vontade, do seu querer, de que ele mesmo tem sido escolhido por Deus, de que ele mesmo tem sido separado para viver com Deus. E esse é Filipe. E Filipe diz claramente assim: Filipe era, verso 44, ó, Filipe era de Betsaida, cidade de André de Pedro, parece todo mundo da mesma cidade. Tão distante, estão procurando algo, são discípulos de João. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou para Natanael: de onde, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem. E aqui é interessante, porque a gente fica perguntando: por que será que Natanael responde assim? Sabe por que ele responde assim? Porque Natanael é de Nazaré. Natanael é nascido em Nazaré. É
crescido em Nazaré. Ele conhece a cidade de Nazaré. Ele conhece o caos de Nazaré. Ele conhece a podridão da cidade, a revolta, que a gente poderia dizer, a degradação dessa cidade, espiritualmente falando, ela é terrível. Os homens não estão buscando Deus. Os homens não estão querendo Deus. Estão procurando seus próprios desejos, suas próprias libertinagens. E Natanael é de Nazaré. E ele diz: Jesus, o Nazareno? De onde eu venho, não tem boa, gente. Pode ouvir alguma coisa boa. Se pode ouvir alguma coisa boa aqui, ele é. Você já parou para pensar que às vezes a gente acha que é muito bom? E a gente é da mesma cidade. Ele está se afastando da cidade, ele quer deixar a cidade. Ele quer ir para onde? Ele não quer ir para Nazaré. Ele sabe que Nazaré é coisa boa. Então ele diz: não pode vir alguma coisa boa aqui. Não há possibilidade. Eu estou fugindo daquele lugar. E Filipe diz uma coisa: vem tu também e vê. Faz a prova, experimenta se ele é o que eu disse que ele é. Aquele que todos os profetas e Moisés falou a respeito dele. E a Bíblia declara que Natanael crê. Ele crê. Vou provar para ver se realmente ele é o que tu dizes que ele é. A Bíblia declara que Natanael vai até Cristo. Quando Natanael está chegando, Filipe está o trazendo. Olha o texto que ele diz para nós. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael recebe uma palavra de Deus dizendo assim: tu é o homem correto, Natanael. Tu é o homem espiritual. Jesus está dando testemunho de Natanael. O desejo de Natanael, quando ele falou verdadeiramente se pode sair alguma coisa boa, ele está falando sério. Ele não está falando mentira. E ele não está falando com arrogância. É por isso que ele está distante da cidade de Nazaré. Ele não quer viver na cidade de Nazaré. É uma cidade rica, eu não quero mais viver ali. Eu estou para longe, eu estou buscando o Messias. Eu sou discípulo de João Batista. Eu não quero ter parte dessa cidade. Mas tu está dizendo que o Messias vai sair de Nazaré? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Então, quando ele se apresenta a Jesus, ele diz: oh, homem, tu é um homem, um verdadeiro israelita, um homem que tem uma aliança com Deus, um homem que espera pelo Messias. E Natanael se surpreende: como tu sabes? Como tu me conheces? Como tu sabes quem eu sou? O que passa no meu coração? O que passa na minha mente? O Cristo conhece o nosso coração. O Cristo conhece o desejo da nossa alma. O Cristo conhece o desejo de vivermos para a vida dele. E então Jesus diz uma coisa que para nós parece simples, mas não é simples. Ele disse: antes que Filipe fosse te chamar, te encontrasse, te buscasse para trazer até a minha presença, eu te vi debaixo de uma figueira. Parecia que Filipe estava debaixo de uma árvore qualquer, uma figueira no caso. E essa foi a grande revelação: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és. Não, irmão, não foi isso. Porque para que um judeu estivesse debaixo de uma figueira, é um judeu que está buscando a Deus e orando por arrependimento e clamando por Deus por salvação. Porque é isso que representa quando um judeu ia para debaixo de uma figueira e buscava a Deus na oração para que o Senhor pudesse avivar a sua obra, salvar a sua vida, transformar a sua vida. O que Natanael estava fazendo era buscando a Deus. Deus salva a gente. Até quando o Messias não vai vir? Estamos atrás de João Batista, mas ele não é o Messias. Ele vai aguardar quando esse Messias vai vir. Quando esse Messias vai vir? Quando ele vai vir, Senhor? Quando ele vai vir? Esse é o desespero. E esse deve ser o desespero da igreja também. Nos dias de hoje. Quando
ninguém. Só Ele, Deus. Tu acha que Deus não ouve o nosso clamor? Tu acha que Deus não conhece o desespero da nossa alma para trazer libertação ao seu povo, à tua casa, a essa nação, a este mundo perdido? Deus conhece, amado. É por isso que antes que Natanael, antes que Filipe fosse chamado, eu te vi debaixo da fogueira orando. Então ele reconhece: tu és o Filho de Deus. Só Deus é capaz de ouvir a nossa oração. Só Deus é capaz de conhecer aonde nós estamos e o que pediremos. Então ele termina dizendo assim mesmo: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas esperaste. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus ele passa a relatar é que ele realmente era aquele prometido. E como é que a gente sabe que ele é prometido? Por causa que ele é o sonho, a concretização do sonho de Jacó. A Bíblia declara que quando Jacó saiu fugido da sua casa, com medo do seu irmão o matar, ele partiu para a casa do seu tio Labão. No meio da jornada, ele adormeceu, ele dormiu, ele pegou uma pedra como um travesseiro, debruçou sua cabeça e dormiu. E ele teve um sonho, ele sonhava que colocava-se um homem debaixo do lado dele e uma escada na sua cabeça. Essa escada tocava a terra e tocava os céus. A Bíblia dizia que os anjos de Deus subiam e desciam. O que Cristo está dizendo? Eu sou a escada que liga os céus para a terra. Filipe, quando eu te disse que tu oravas, eu estou te dizendo: eu sou a resposta da tua oração. Quando eu te disse que tu clamava por salvação, eu sou a resposta, eu sou a salvação. Porque é daqui que sai tudo que tem de Deus. Porque não é o céu, não é da terra que está subindo, é o céu que desceu para trazer você da terra para lá. O que Cristo está nos dizendo nesse dia, amado, nessa noite, é exatamente essa: eu sou a ligação de tudo que pode vir do céu para a tua vida. Não há possibilidade alguma de qualquer outra bênção, se não for através de Cristo, que se encarnou para ligar nós humanos, pecadores, mortais, para nos fazer filhos de Deus. Tudo que Deus escreve nesse Evangelho é para que a gente ateste que o Cristo veio para salvar pecadores, para que ao crer no seu nome, nós recebêssemos poder para se tornar filhos de Deus. E não há possibilidade alguma, amado, quando Deus nos chama. Pode ser o chamado mais simples, de uma curiosidade, como foi de João e André: vem e prova. Pode ser quando Deus estiver passando e dizendo assim: vem e segue. E a gente se levanta e segue. Não entende de onde acontece, nem por quê. Porque o céu está nos chamando. E o céu manda sobre a terra. Pode ser o nosso irmão que nos leve ao Evangelho. Mas sempre será o Cristo a nos convencer e transformar a natureza nossa, como Ele transformou de Pedro. Tu serás servo, mas seja uma fortaleza, não uma igreja. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Porque o chamado de Deus para nós sempre será um chamado que nos transformará e fará com que a gente entenda que Ele é a nossa ligação para receber tudo quanto Deus determinou que viéssemos a receber.